Olá meninas, olá meninos, bom dia! Mais uma vez aqui com a nossa live, Os Homens de Deus. Hoje vamos falar de um homem pouco conhecido, Aimás, né? Pode falar Aimás, mas é Aimás. Isso depende da pronúncia, eu só consigo pronunciar o que eu leio, então é Aimás. Então vamos falar de uma pessoa que poucas vezes nós ouvimos falar na Bíblia, mas que por acaso hoje eu acordei e senti meu coração para falar sobre o mensageiro. Tive que estudar e a pesquisar, me apareceu mais um mensageiro sem mensagem. Então vamos ver aqui um pouquinho o que a história nos conta e o que Deus quer falar conosco sobre Aimás, né? Então Davi, na época rei Davi, né, tinha seu filho Absalão, e vamos ver um pouquinho dessa história. Então, Aimás, o mensageiro sem mensagem. Ele tem a sua história contada em 2 Samuel 18, do 19 ao 33. Então, ele era um jovem. Minha amiga Lourdes Barreto, que bom que você veio. Estava com saudade, eu acordei pensando em você. Então, Aimás, um jovem afoito, como todos os jovens hoje são, querem fazer tudo a tempo e a hora, querem tudo para ontem, querem as coisas que aconteçam de uma hora para outra e esquecem muitas vezes das consequências. Então, Aimás, ele queria ser portador de uma mensagem, mas não era uma boa mensagem, mas era uma mensagem. Então, Aimás é a figura de pregadores que julgam ter mensagem para o povo, mas quando sobe no púlpito não tem coragem de transmitir, ou não são capazes de transmitir. Um feliz dia também para você, querida. E Aimás é símbolo de muitas pessoas que querem dar más notícias, mas que não sabem como dar a má notícia. E como mensageiro, nós somos capazes de dar boas e más notícias. Às vezes a má notícia se torna boa, dependendo do modo que nós expressamos e do consolo que nós levamos na palavra. Muitas vezes nós podemos transmitir algo que não seja muito bom, mas se nós tivermos amor, nós tivermos carinho, compaixão, nós podemos dizer às pessoas que elas foram abençoadas, apesar do mundo lá fora estar caindo sobre suas cabeças. Então, como mensageiros de Deus, nós sabemos transmitir aquilo que Deus quer e não aquilo que eu quero transmitir. E Aimás foi uma vítima do insucesso, porque ele queria chegar até Davi, ele queria se tornar importante, mas ele perdeu a batalha, ele se tornou um mensageiro sem mensagem. E o que é um mensageiro sem mensagem? Não é ninguém. Se eu sou mensageiro e não tenho mensagem, eu não sou ninguém. Se eu sou cozinheira e não tenho comida, ou não sei fazer comida, eu não sou cozinheira. Se eu sou massagista e não sei manusear minhas mãos, eu não sou massagista. Então, nós devemos fazer aquilo que a função nos acarreta e nos capacita para sermos. E Aimás foi um desses jovens, que está em 2 Samuel 18, 19 e 33, que queria levar uma mensagem, mas faltou o essencial: seguir a narrativa. Então, faltou o essencial: seguir a ordem, seguir os seus superiores, seguir o seu líder. Muitas vezes eu vejo nas igrejas pessoas querendo pregar e o líder, o pastor, o padre, o missionário, seja quem for, orienta, fala, faz assim, respeita isso, e ele mete os pés pelas mãos. E às vezes um culto, ou uma missa, ou algo solene que era para ser bom, se torna uma catástrofe, porque você não seguiu a orientação dos seus superiores, daqueles que estão acostumados a fazer, né? Então, ali, Davi teve um filho, e esse filho chamava Absalão, que quando cresceu, ele se revoltou. Absalão queria tomar o lugar de Davi, ele queria ser rei no lugar de Davi, e isso trazia muita conturbação para o reinado de Davi. Então, Aimás, que era um dos mensageiros, né? Então, o texto nos mostra e nos conta como Absalão morreu. E Aimás, como era um mensageiro, ele porque queria dar essa notícia trágica para Davi. A última coisa que eu queria dar para alguém, a notícia é: olha, seu filho morreu. Primeiro, é a pior notícia que um pai ou uma mãe possa receber, né? Seu filho morreu. E depois é que é preciso saber transmitir a mensagem. Então, Aimás se adiantou e disse a Joabe:
o general de Davi. Joabe tinha escalado um outro mensageiro, mas ele se apressou e chegou até Joabe e disse: olha, eu quero levar a mensagem a Davi. E ele queria dizer a Davi que Deus havia se vingado dos seus inimigos, dos inimigos do rei. A princípio, ele não sabia de toda a história. Ele sabia parte da história. Ele viu uma grande confusão, Aimás, nós estamos falando sobre Aimás, e ele queria dizer a Davi: olha, Davi, Deus se vingou dos seus inimigos. Só que ele não sabia que quem estava guerreando contra Davi era o próprio filho de Davi, Absalão. E ele fez ali uma confusão doida com aquela notícia, porque não era uma notícia boa. A princípio ele achava que era uma boa notícia, mas não era uma boa notícia, porque o filho de Davi, apesar de ser um guerreiro contra Davi, de querer o trono de Davi, era filho de Davi. E muitos pais, embora os seus filhos sejam maus, sejam bêbados, drogados, ladrões, prostitutos, seja o que for mal, os pais amam seus filhos. Eles não querem que seus filhos morram. A tendência normal é que os pais morram antes dos filhos, não os filhos antes dos pais. E é muito triste quando um filho morre antes dos pais. Nós passamos aqui em Portugal esse fim de semana, né, com a morte de uma cantora de 21 anos, filha do nosso querido Tony Carreira, e que eu creio que para ele está sendo muito difícil. E já vimos outros casos também na minha família e em outras famílias dos filhos morrerem. Isso não é bom. É a pior coisa que possa existir. Então, Aimás se precipitou em levar uma má notícia. E por acaso naquela época tinha a tendência de que quando você levava uma má notícia, você morria. Só que Aimás achou que ele estava levando uma boa notícia. Olha, o Senhor pelejou contra os seus inimigos e você venceu. Só que ele não sabia que o filho dele, o filho de Davi, que era, né, o causador daquela batalha. Mas Joabe disse a Aimás, não seria um mensageiro, que ele não seria mensageiro daquela notícia, outra pessoa seria, porque o filho do rei estava morto. Então Joabe chamou um outro mensageiro e disse para que levasse aquela notícia ao rei Davi. Mas Aimás insistiu que gostaria de ir, fosse de qualquer jeito, de qualquer maneira. E Joabe ainda lhe perguntou: para que queres ir? Você vai receber alguma recompensa pela notícia? A notícia não é boa, mas ainda assim insistiu Aimás. Correu. E Joabe lhe disse: então corre, vai dar, porque o mensageiro que eu mandei já está longe, você precisa alcançar esse mensageiro. Ele insistiu tanto que Joabe permitiu que Aimás fosse. E Aimás correu e passou na frente do outro mensageiro, ultrapassou e chegou até Davi. Então, chegando à cidade onde estava Davi, a primeira pergunta do rei foi: vai bem o meu filho Absalão? Se você mora perto ou onde reside o filho de alguém, se você vai na cidade de alguém, a pessoa pergunta: então, se estivesse com meu filho, como é que meu filho está? Né? Todo pai, toda mãe é assim. E a primeira pergunta de Davi para Aimás foi: vai bem com meu filho Absalão? Aí Aimás respondeu que quando Joabe o mandou, ele havia visto um grande alvoroço, mas não sabia o que estava acontecendo. Ele mentiu. Na realidade, antes de chegar a Joabe, ele sabia que havia um grande alvoroço, pensou que o povo, os inimigos de Davi tinham sido derrotados, que era verdade, mas ele não sabia que o inimigo era o filho de Davi. Então, Absalão morreu naquele grande alvoroço. Mas ele, para não contar essa história, só disse que havia um grande alvoroço. Então, ele passou uma mensagem incompleta e não verdadeira, em verdade. Ele passou mentira. E Davi, então, lhe disse para se pôr do lado, porque estava chegando outro mensageiro, provavelmente aquele outro mensageiro traria a notícia completa. Então, nisso, o mensageiro mandado por Joabe lhe transmitiu a notícia que Absalão morreu, e o rei, retirando-se, chorou muito, dizendo: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão. Lógico que um pai e uma mãe, quando o filho morre, passa-se da cabeça. Então, muitas vezes nós vemos isso, passar a mensagem em branco, passar uma mensagem incompleta, passar aquilo que Deus não revelou, passar aquilo que somente o seu coração quer, ou que a sua autoestima quer, ou você quer aparecer, vai na internet, copia uma mensagem,
Não há problema nenhum você ler uma mensagem na internet, não há problema nenhum você tirar algum contexto da internet ou de algum irmão que pregue a palavra do Senhor. O problema é você não transmitir o recado de Deus. Porque você pode pegar um texto, você pode pegar uma experiência da internet, mas que você transmita o recado de Deus conforme ele aconteceu. E ali a imagem, ele confundiu tudo, ele baralhou tudo, ele fez a maior confusão porque ele queria aparecer, ele queria chegar até o rei, ele queria ser notado, mas acabou por passar uma mensagem em branco. E Davi falou com ele assim, põe-se de lado. Põe-se de lado. Muitas vezes nós temos nos colocado de lado porque não sabemos transmitir o recado do Senhor. Muitas vezes nós temos que pôr de lado porque nós não sabemos transmitir para a pessoa certa, na hora certa, a palavra certa. Então, qual é o recado que você tem transmitido para os seus vizinhos? Qual o recado você tem transmitido para a sua família? Qual o recado você tem transmitido para a sua igreja, para os seus amigos, né? A imagem é símbolo do mensageiro que não tem mensagem. Mas dizer que a imagem não tinha mensagem não é toda a verdade, porque ele tinha uma mensagem, mas era uma mensagem incompleta. Ele sabia o que tinha acontecido, ele sabia que Absalão tinha morrido, mas quando Davi externou com preocupação sobre o seu filho, aí ele ficou com medo, eu vou morrer. Se eu falo agora que o filho dele morreu, eu também vou morrer. Então Amás, além de ter mentido, ter precipitado, ter passado na frente dos outros, transmitiu uma mensagem completa e deixou que alguém morresse em seu lugar. Amás teve a perspicácia de perceber que ele não deveria ter dito o que o moço era morto. E Amás também era muito inteligente, mas muitas vezes a nossa inteligência nos leva para o buraco. Muitas vezes nós queremos ser muito inteligente e passar na frente das pessoas. Muitas vezes queremos ser muito inteligente e não respeitamos o nosso próximo, não respeitamos aquelas pessoas que supostamente estão abaixo de nós, apesar de que eu acho que ninguém está abaixo de ninguém, nós todos somos iguais, independente de eu ser um empregado doméstico, uma doutora, um engenheiro, um faxineiro, nós todos, como diz a minha amiga Regina, todos nós somos doutores na nossa área. E a mais precipitou, a mais correu, a mais passou na frente dos outros, a mais levou a mensagem completa, quando na hora de transmitir a verdade, a mais faltou com a verdade. E ele deixou que outro transmitisse, porque ele não tinha mensagem, ou tinha uma mensagem incompleta. E muitos de nós não temos mensagem, temos mensagens completas, ou muitas vezes nós não sabemos transmitir a mensagem. E Deus quer colocar no seu coração mensagens completas. Deus quer fazer de você homens e mulheres capazes de levar não tragédia, mas consolo. Mesmo no meio de uma tragédia, quando vamos dar um tipo de notícia essa, que o seu filho morreu, é possível antes levar uma palavra de consolo. É preciso antes levar um abraço, é preciso antes levar um carinho, um beijo, um aperto e dizer, Deus é contigo. É preciso antes preparar o terreno. E quando você transmitir a mensagem, não será você a transmitir a mensagem, mas será Deus a transmitir. Deus a transmitir a mensagem por você. Então essa mensagem é para você que quer ajudar alguém. Eu não estou falando só de pregadores, de pastores, de presbíteros, de missionários, de líderes, de padre, de bispo, de papa, não. Eu estou falando de você, pessoa simples, singular, que muitas vezes na sua sociedade não é notado, no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade, na sua sala de aula, no seu trabalho não é notado, mas que você pode transmitir uma boa mensagem. Muitas vezes nós vemos alguém triste. Uma vez passei por uma pessoa e vi essa pessoa triste. Eu não conhecia essa pessoa, passava por essa pessoa na rua e via que aquela pessoa estava chorando. E eu passei e consegui andar um pouco e pensei comigo mesmo, você não conhece essa pessoa, você não tem nada com a vida dela, você está parecendo curiosa. E eu realmente estou curiosa, mas eu não tenho nada a ver com essa vida. Isso continuei. Mas eu não conseguia, a minha mente não me deixava e eu voltei para trás e cheguei perto dessa pessoa, era uma jovem senhora. Eu tirei um lenço de papel, descartável, obviamente, ofereci
e não disse nada, porque eu não sabia o que eu iria dizer. Eu não sabia o que estava se passando. Eu apenas coloquei a mão nos seus ombros e fiquei ali sentada. E essa pessoa chorou. Depois que ela chorou, ela me agradeceu. E eu falei, que Deus te abençoe. E saiu. Às vezes, a falta de mensagem, nós não precisamos ter grandes palavras. Nós não precisamos encher um relatório. Nós não precisamos ficar num púlpito, ou numa praça, ou numa sala de aula, ou onde quer que seja, 2, 3 horas a falar. O que nós precisamos é entregar aquilo que a pessoa precisa. E muitas vezes aquilo que a pessoa precisa é apenas companhia. Ontem eu vi uma frase, sozinho no meio da multidão. E vejo muito essas frases. E hoje na epidemia, e depois das telecomunicações, e depois dos tablets e telemóveis, nós vemos muito isso, sozinho no meio da multidão. Muitas vezes nós estamos sozinhos, com o nosso ecrã à frente, e entram e saem pessoas, e não trocamos uma palavra, sozinho no meio da multidão. E muitas vezes, sozinho no meio da multidão, é preciso pregar e entregar a palavra de Deus, entregar a mensagem que você tem no seu coração. Né? Quantas vezes você que mora num prédio saiu e deu bom dia ao porteiro, deu bom dia à senhora da limpeza? Quantas vezes a senhora da limpeza do seu prédio, do seu condomínio, ou porteiro, ou motorista, seja lá quem for que cuida dali do jardim, da horta, recebeu um copinho de café, uma barrinha de cereais? É tão simples isso, gente, mas isso traz tanto afeto. Quantas vezes aquela pessoa que está ali limpando o seu condomínio, você convidou, olha, entra aqui em casa, vamos tomar um cafezinho, vamos falar um pouco. No Brasil nós temos muito esse costume. Às vezes o lixeiro, aquelas pessoas que vão à rua, a gente faz um cafezinho, faz um bolinho e leva para ele. Eles ficam contentes que muitas vezes sai de casa sem um pequeno almoço. Eu fiz isso uma vez aqui no Porto Santo. Eu morava em uma outra casa e tinha um senhor varrer a rua. Quando eu acordei, vi. Aí fiz um café, peguei um pão, passei manteiga, coloquei queijo, pus num prato e convidei o senhor, como não ia levar para dentro da minha casa, que eu não conhecia, mas assim do muro, falei, vem tomar um cafezinho. Ah, não, muito obrigada. E ele não aceitou de maneira alguma. Eu fiquei tão triste. Mas é o nosso hábito brasileiro, né? Mas eu tenho certeza, se você pegar um copinho de café para o seu jardineiro, uma barrinha de cereais, uma fruta, né? Quem sabe é aquilo que ele precisa. Ou às vezes, olha, bom dia, Deus te abençoa. Olha, meu querido, como é que vai a sua família, né? Davi quis saber, olha, como vai a sua família? Como vai seus filhos? Como vai a sua casa? O trabalho está indo bem? Às vezes a pessoa está com dor de cabeça, às vezes a pessoa está com o estômago mal disposto e a pessoa queixa, hoje eu não estou muito bem, estou um pouco gripada, com dor de cabeça. Faz um chazinho ou leva um paracetamol. Mas é importante que você cumpra a vontade de Deus. Eu estou falando para pregadores também, que sobem no púlpito querendo falar de vocês mesmos, como a Aimás. A Aimás queria se enaltecer, queria ser o grande homem de Davi. Mas Davi falou, põe-se de lado. Põe-se de lado e aprenda a ser um mensageiro. Não adianta você ter pressa. Muitos querem ter pressa para ser obreiros, muitos querem ter pressa para ser pastor, muitos querem ter pressa para ser missionário, muitos querem ter pressa para ser padre, para assumir igrejas. Mas você passa na frente de outros mensageiros. E a palavra de Davi é, põe-se de lado. Aprenda a transmitir uma mensagem. Mesmo que ela não seja boa, mas aprenda a transmitir a mensagem. Porque mesmo não sendo a mensagem boa, se você estiver no Espírito, a sua mensagem falará ao coração. Muitas vezes nós subimos no púlpito, quantas vezes eu preparei mensagens, cheguei no púlpito, Deus mudou aquilo tudo, e eu falei algo que eu não tinha preparado, mas que Deus tinha preparado, e uma pessoa no meio lá fala, olha, é exatamente isso que eu precisava de ouvir. Então, irmãos, vamos ser mensageiros de boas novas. E mesmo que as boas novas não sejam novas ou não sejam boas, mas que nós sejamos mensageiros de Deus, para levar conforto, para levar carinho, para poder na hora certa, dar uma palavra certa. Ou às vezes, como aconteceu comigo, fica calado, mas está ali ao lado, olha, eu estou aqui para o que você precisar. Eu tenho aqui um ombro para você chorar. É bom ser assim. É bom ser assim. Vamos ser bom. Não vamos ser como Amás, precipitado.
Eu não sei porque eu nem conhecia mais, falar a verdade, nem conhecia mais. Acordei com esse mensageiro, e surgiu a mais. E é isso que Deus quer que você seja. Não seja a mais, mas seja um mensageiro de Deus. Seja um mensageiro de boas novas. Seja um mensageiro consolador, que tenha palavra, que tenha amor antes de tudo. Se você tiver amor, em Coríntios diz que se nós tivermos amor, mas falarmos de qualquer maneira, se nós não tivermos amor, expressarmos de qualquer forma, nós seremos como o sino que soa. O sino soa, faz barulho, mas não acontece nada. Mas se nós tivermos amor, a nossa palavra vai chegar. Se nós tivermos amor, você vai entender. Se nós tivermos amor, o seu coração vai transbordar. Se nós tivermos amor, você vai chorar e vai dizer, eu quero para mim essa bênção. E você precisa hoje de uma bênção. E se você está me assistindo agora, é porque você precisa de uma bênção. Se você ligou agora o computador, me ouviu falar, é porque você precisa de uma bênção. E Deus quer te abençoar. Deus quer fazer de você um homem ou mulher de bem. Deus hoje quer transformar algo na sua vida. Eu estou sentindo aqui hoje que alguém vai receber uma má notícia, uma notícia não tão boa. Alguém vai te levar, algum mensageiro de alguma forma, vai te levar uma notícia que vai te fazer ficar preocupado ou um pouco triste. Mas confia no Senhor. Chora diante do Senhor, que Deus vai te fazer resplandecer. Às vezes não é fácil receber mais notícias, como Davi recebeu a notícia da morte do seu filho, Absalão. Às vezes não é fácil, principalmente quando é uma notícia dessas. Mas Deus consola o coração. Deus refrigera a sua alma. Então Deus quer preparar você que está me assistindo agora, ou que vai me assistir daqui a pouco. Deus quer preparar você para uma má notícia. Mas Deus vai te dar consolo. Deus vai te dar refrigério. Então você que entrou agora, a mensagem do Senhor é essa. Provavelmente você vai receber hoje uma má notícia, uma notícia não tão boa. E tomara que não seja uma notícia como Davi recebeu da morte do seu filho, como o nosso querido Tony Carreira recebeu da morte da sua filha, mas que seja uma notícia contornável. Toda notícia é contornável. A morte de um filho é difícil, mas Deus traz consolo. E muitas vezes, com as más notícias, nós aprendemos a crescer. E às vezes você está num trabalho e você recebe uma má notícia que foi demitido, isso te dá força para você estudar, você adquirir conhecimento e ter um trabalho melhor. Eu não sei o que vai acontecer na sua vida hoje. Eu sei que Deus está falando que você vai receber uma má notícia, mas que essa má notícia não é para você ser destruído, mas é para você crescer. Não seja como Amás. Amás foi posto de lado por Davi, mas que esse mensageiro que você vai receber seja boas notícias, mas que essa má notícia se transforme em boa notícia. Eu estou complicando aqui porque eu não gosto de dar más notícias. Eu não quero ser portador de más notícias. Eu apenas estou dando o recado de Deus para a sua vida. Receba a má notícia, mas transforma essa notícia em boa. Se você quiser partilhar comigo depois, nós estaremos orando. Se ao longo do dia isso acontecer com você, me mande uma mensagem privada. Eu estarei orando por você. Vocês todos que estão aparecendo aqui na minha tela, eu vou estar orando por vocês todos durante o dia, para que o Senhor te dê conforto, para que o Senhor te dê força para superar essa má notícia e que você seja abençoado. Mas se um de vocês receber essa má notícia e que Deus possa dar livramento, eu quero que você comunique comigo, tá bem? Aimás foi um portador de má notícia. Aimás foi um homem sem mensagem. E você é escolhido de Deus para transmitir boas notícias. E se a mensagem não for muito boa, mas que ela seja de Deus, que ela venha para conforto, para consolo, da forma como você transmite, que você seja um varão escolhido por Deus. Amém? Uma varoa escolhida por Deus. Que Deus te abençoe, tá bem? E que quando a má notícia chegar, Deus possa consolar você. E não esqueça, você é a impressão digital de Deus. Vamos estar orando? Senhor Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti, gratos por esse dia. Meu Deus, essas pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, sabemos que uma delas receberá uma má notícia, mas sabemos que o Senhor é conforto, é graça e poder. Que o Senhor possa estar confortando, Senhor, essas vidas, seja má notícia de emprego, de doenças, Senhor, de trabalho, de casa, seja o que for, que o Senhor seja o consolo, que o Senhor seja o refrigério,
E que essa pessoa faça dessa má notícia um crescimento espiritual. Que essa pessoa dessa má notícia, Senhor, cresça espiritualmente. E confie nas tuas revelações e confie no teu poder para que o Senhor mude o estado e que o Senhor dê graça. Opera milagres, opera bênção, opera vitória, Senhor. Pois nós pedimos, ó Deus, agradecidos por tudo que o Senhor tem nos feito. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Vá, não perca a força. Nem que a notícia não seja boa, nós vamos estar orando. Deus vai te ajudar, tá bem? Beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser.